Olá, seja bem-vindo. Como você vai? Como anda a sua vida financeira? Tem conseguido equilibrar as suas dívidas e contas para pagar? Provavelmente a sua resposta vai variar dependendo de sua faixa etária e condição social. Afinal, é um questionamento bastante específico. Mas você, como um cidadão médio do nosso querido Brasil brasileiro, certamente já passou pela fatídica experiência comum de utilizar um produto ou serviço, seja ele estatal ou privado, e acabar se decepcionando com a sua qualidade, para dizer o mínimo. Provavelmente já teve experiências de atendimento ruim ou exaustivas com operadoras de telefone, ou então comprou um fone de qualidade duvidosa no camelô que se quebrou em 2 semanas. E em algum desses casos, quem sabe até todos eles, você já deve ter sentido a necessidade de fazer uma reclamação ou mostrar sua indignação perante o descaso daquele produto ou serviço. Isso provavelmente é um evento canônico para todos nós, brasileiros. Mas, por mais que todas essas situações que eu descrevi possam ser bem familiares e aparentemente não passem de problemas modernos que nós, indivíduos do século XXI, experimentamos, não é bem assim não. Hoje eu vou lhe provar que isso é um equívoco, e dos grandes. Talvez você chute que problemas desse tipo já tenham ocorrido no século XX e quem sabe até no século XIX, com o capitalismo cada vez mais ascendente se consolidando no mundo. Bem, e se eu te disser que vendedores picaretas, serviços mal prestados e reclamações sobre produtos ruins existem desde, no mínimo, mais de 3.000 anos? Sim, isso mesmo. Você não ouviu errado. E não, as operadoras de telefonia da sociedade não são tão velhas assim. Na verdade, estou me referindo a um caso em específico que ocorreu em um local que, teoricamente, era muito distante de nossa realidade. Essa situação que vou citar ocorreu na antiga cidade suméria de Ur. Sim, mais uma vez os sumérios e mesopotâmicos vão dar as caras por aqui no nosso podcast. E não há como fugir deles, afinal de contas, falamos sobre o passado humano. E é impossível não se sentir instigado a falar do que a historiografia considera como o berço da civilização humana. Sim, caso você não saiba, a região da Mesopotâmia, já abordada algumas vezes aqui, tem esse título. E ela o recebe em decorrência de ter sido a primeira região onde se encontraram os primeiros escritos da história da humanidade. Na realidade, isso tem relação com a noção historiográfica de catalogar o fim da pré-história e o começo da história humana com a criação da escrita, o que é bastante debatido no meio e eu não vou me atrever a entrar nesses pormenores. Porém, se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre essa região que é considerada o berço da civilização, ouça os 2 episódios aqui do podcast sobre a Mesopotâmia. O primeiro é sobre o Código de Hammurabi, que por sinal é o primeiro episódio de todo o podcast, onde nele eu abordo o sistema de leis e regras que foram escritas pelo antigo rei Hammurabi, governante de toda a Babilônia e do que ficou conhecido como o Império Babilônico. Já o segundo episódio é sobre o poema épico Enuma Elish, poema que conta mitologia e história de criação do universo na visão dos antigos babilônicos, então é bem legal. Vale muito a pena que você assista esses 2 episódios para entender um pouco sobre essa região. E onde é que eu estava mesmo? Ah sim, vamos falar sobre Ur e sobre uma situação que ocorreu, que parece inicialmente ser tão banal e sem importância, que muitos julgariam que não é nem digna de debate, mas que ficou eternizada para sempre como a primeira reclamação escrita de toda a história humana. Sim, a primeira crítica negativa de todos os tempos. Tudo graças a uma pequena tábua de argila e a um vendedor de cobre chamado Ea-Nasir. Se você quiser entender um pouco mais da relação sobre esses componentes, fique comigo nesse episódio. Mas antes que iniciemos o tema propriamente dito, venho pedir o de sempre antes, que você siga o podcast caso goste dos temas abordados, que você comente sobre o que achou do episódio ou dê alguma sugestão que ache relevante e principalmente dê uma avaliação positiva no Spotify ou onde você estiver escutando. Mas caso seja o Spotify, clique nessas 5 estrelas ao lado do podcast e dê uma avaliação. Isso sempre ajuda a aumentar o alcance do projeto e a visibilizar esse pequeno podcast nessa plataforma. E caso você seja um ouvinte mais disposto e com mais condições, você pode fazer uma doação pelo Pix do podcast que está na descrição desse episódio. Cada centavo que recebo pelo Pix é uma contribuição de imenso valor para manter o projeto vivo. Então, se você quer me ver publicando mais episódios como esse, considere fazer uma humilde contribuição financeira pelo Pix. Qualquer valor é bem-vindo e você vai colaborar com o ensino da história de forma independente na internet. Você também tem seu nome citado no início dos episódios. E hoje eu quero agradecer ao ouvinte Pedro pela sua contribuição financeira. Um abraço e valeu pela contribuição. Você realmente não sabe o quanto isso aqui ajuda a manter o podcast vivo e de pé. Com os avisos costumeiros já dados e com os agradecimentos feitos, podemos prosseguir para saber a relação
entre cobre de péssima qualidade, servos maltratados e cancelamento antes da invenção da internet. Durante os anos de 1922 e 1934, nas ruínas da antiga cidade suméria de Ur, o arqueólogo e pesquisador britânico Sir Leonard Woolley, em conjunto com a Universidade da Pensilvânia e o Museu Britânico, encontrou diversas placas de argila no que seria a residência de um antigo vendedor de cobre conhecido como Ea Nasir. E esse cara ainda vai dar muito o que falar nesse nosso episódio. Pois, segundo estudos, a grande maioria dessas placas de argila, talvez até todas elas, eram de reclamações quanto aos produtos que a Nasir vendia, incluindo ainda uma carta de um homem chamado Arbituran, que teria reclamado por não haver recebido seu cobre. Enquanto em outra placa de argila, outro homem, que já se sentia cansado, alegava ter recebido cobre de péssima qualidade. E as reclamações só se amontoavam. E daí já se abre algumas perguntas, talvez até de um teor bem cômico, mas ainda assim muito válidas. Como, por exemplo, quem era Ea Nasir? Por que ele guardava as reclamações na sua casa? E por que o seu cobre era de uma qualidade tão ruim? E a verdade é que não podemos responder nenhum desses questionamentos, pois as únicas provas de desentendimentos e reclamações sobre os produtos de Ea Nasir são essas tábuas de argila. E nós não temos nada mais que possa explicar quem era ele, ou se então algum dia ele conseguiu melhorar a qualidade do seu cobre. Entretanto, entre as tábuas de argila que foram resgatadas da casa de Ea Nasir, uma acabou se destacando, e trata-se daquela que foi enviada por um sujeito chamado Nani, que vivia na antiga Babilônia. Nani teria enviado ao vendedor de cobre uma tábua de argila de mais ou menos 11,6 centímetros de altura, coberta frente e verso com uma longa mensagem de insatisfação, que estava escrita no idioma acádio cuneiforme. E hoje, essa mesma placa está conservada e exposta no acervo do Museu Britânico, tendo sido traduzida pelo assiriólogo Leo Oppenheim. E não é o Oppenheimer. E ok, nós temos um pouco do contexto da insatisfação de Nani. Ea Nasir teria viajado para o Golfo Pérsico a fim de comprar cobre e voltar para vendê-lo na região da Mesopotâmia. Em determinada ocasião, ele decidiu vender cobre, ou melhor, lingotes de cobre para Nani. E Nani então enviou seu servo com o dinheiro para comprar o cobre de Ea Nasir. Porém, o cobre estava muito abaixo do padrão desejado e não foi aceito. E como é de se esperar, Nani não ficou nada satisfeito com isso. Foi então que ele escreveu a famosa carta na tábua de argila, em que ele reclama e comenta sobre a desfeita de Ea Nasir com seu servo e com a péssima qualidade dos lingotes que lhe foram prometidos. E em uma dessas traduções para o português na tábua de argila, utilizando as palavras do próprio Nani, ele diz: "O que você acha que eu sou para me tratar com tamanho desprezo? Eu enviei mensageiros para coletar o saco com o meu dinheiro, guardado com você, mas você me tratou com desprezo ao enviá-lo de volta a mim, de mãos vazias várias vezes, e ainda por território inimigo. Há alguém dentre os mercantes que negociam com Telmun que me tratam desta maneira? Você é o único que trata meu mensageiro com desdém." O Nani não estava nada feliz quando escreveu essa tábua de argila. Me atrevo até a dizer que os arqueólogos que a encontraram puderam ver as escritas cuneiformes meio tortas. Tamanha era a raiva de Nani perante aquele serviço tão mal prestado pelo Ea Nasir. E além dessa reclamação sobre a entrega do cobre, Nani também reclamou que seu servo foi tratado com grosseria. Afirmou que até o momento em que escrevia não havia recebido cobre, mas já havia efetuado o pagamento do produto para Ea Nasir. E bem, nós não sabemos o desfecho dessa história, mas seria Ea Nasir, potencialmente, o primeiro caloteiro que se tem registro? Será que Nani realmente chegou a receber barras de cobre de melhor qualidade? Ou então Ea Nasir teria pegado o dinheiro e fugido? Este caso levanta mais perguntas do que respostas, mas é mesmo de se admirar, pois é por meio deste caso que nós vislumbramos a ascensão de uma lenda. Ea Nasir, que só para constar, injustamente nunca foi deificado como o verdadeiro deus dos caloteiros na cultura mesopotâmica. Mas vamos combinar que ele merecia, né? Afinal, é preciso um grande talento para exercer esse ofício. Vender lingotes de cobre não é para qualquer um não, tá? Os jovens que hoje em dia se gabam por investirem em trade centers e comprarem bitcoins, certamente não teriam 1% da genialidade de Ea Nasir para exercer o trabalho de entregar, comprar, além de vender, lingotes de cobre. E se alguns clientes ficaram insatisfeitos com a qualidade do produto, azar o deles, né?
Inclusive, isso me recordou do crescente aumento de casos de golpes aplicados pela internet. Não sei se você acompanha telejornais ou fica ligado nas notícias, mas deve notar que de alguns anos para cá, cada dia mais existem novos tipos de golpes e novas maneiras de enganar as pessoas por meio da internet. Hoje em dia tem golpe para tudo, é só você pesquisar um pouco o que você acha. Eu até fiz questão de dar uma olhada em uma pesquisa feita em outubro de 2023 que dizia que 80 mil brasileiros já tinham sido vítimas de golpes em compras online naquele ano. Basicamente, pessoas que fizeram compras pela internet e acabaram não recebendo os produtos, ou os produtos vieram defeituosos, ou coisas do gênero. E por mais que tenhamos um abismo de tempo entre 3.700 antes da Era Comum até o monótono ano de 2023, notamos que golpes, ou pelo menos produtos de má qualidade, vendido por pessoas picaretas, não é nem de longe uma novidade. E até como diz o antigo ditado mesopotâmico, todo dia sai um Enasir e um Nani de casa. Mas não, é brincadeira, esse ditado não existe, infelizmente. Mas por que não usar, né? Se você por acaso tem uma bolha de fãs de história e quer apresentar a eles essa história do Enasir, por que não usar isso aí como piada interna? Eu contei um pouco da história básica sobre as tabuletas de argila de reclamações do Enasir e até brinquei um pouco. Mas vamos ser um pouco mais detalhistas agora, só para não ficar um episódio muito superficial, né? E recapitulando o que nós já sabemos até agora, Enasir foi um antigo comerciante que viveu e trabalhou na cidade de Ur, atual Iraque, com diversos clientes no Império Babilônico. E alguns desses mesmos clientes fizeram uma série de reclamações contra os produtos e o atendimento de Enasir. Entre as reclamações estava a má qualidade dos lingotes de cobre que ele vendia e dinheiro que ele acabou devendo para algumas pessoas. Todas essas reclamações foram registradas em tábuas de argila, com a mais famosa sendo a tábua de reclamação de Nani, que enviou seu servo sobre terras estrangeiras e inimigas para que pudesse buscar os lingotes de cobre de Enasir, que já havia recebido o pagamento. Os lingotes eram de péssima qualidade e o servo de Nani acabou voltando de mãos vazias. E até hoje nós não sabemos se Enasir devolveu o dinheiro de Nani ou se ao menos conseguiu lhe vender cobre de boa qualidade. Também não há quaisquer indícios de que Enasir teria respondido qualquer uma das tábuas de reclamação que foram enviadas para ele. Bem, esse é o equivalente mesopotâmico da Shopee. Quando você não poderia fazer avaliações dos produtos, você escrevia uma tábua de argila e mandava para o vendedor. E um detalhe bem interessante de muitas das tábuas de reclamações de Enasir é que muitos pediam para que ele mandasse o seu cobre selado. Isso se dá porque na época o cobre era selado com outro material para evitar a adulteração do cobre. Isso levanta para nós a possibilidade de Enasir não vender cobre. Ele poderia até vender cobre, mas possivelmente tinham outras coisas ali, se é que você me entende. Sabe quando você vai naqueles camelôs, então compra um carregador e pergunta se o carregador que está comprando é original? Pois é, era mais ou menos isso. Mas, apesar da pilantragem ser atemporal, Enasir vai morrer na pobreza. E como eu sei disso? Bem, vamos analisar um pouco da casa de Enasir. E para que vocês tenham uma contextualização, as casas na cidade de Ur e em outras cidades da Mesopotâmia tinham mais ou menos 3 para 4 cômodos. Isso me referindo à média da população, o que incluía até mesmo vendedores e comerciantes. Mas a casa de Enasir contava com impressionantes 16 cômodos, o que pode indicar que todo o dinheiro que ele obteve com compras e vendas não muito honestas de cobre realmente foi para algum lugar. E esse lugar não foi o bolso das pessoas que estavam cobrando Enasir por suas dívidas. E apesar de ter desfrutado de certa riqueza por boa parte de sua vida, estudos mostram que muitas dessas divisões ou cômodos na casa de Enasir acabaram sendo acopladas em outras casas, o que sugere que Enasir vendeu boa parte de sua casa para que pudesse sobreviver no final de sua vida. Inclusive, ele até mesmo teria deixado o comércio da venda e compra de cobre, se sujeitando a outros tipos de vendas menos lucrativas, como o comércio de roupas. E o pouco que sabemos de Enasir antes de tudo isso é que ele fazia parte de uma guilda de comerciantes de Tel Mun, ou Dilmun, a mesma cidade que é citada na carta de Nani. Provavelmente ele até lograva de certo prestígio no começo de sua carreira como vendedor, vendendo diretamente para o próprio palácio de Ur.
Mas com o tempo ele acabou descobrindo que a picaretagem é lucrativa e foi perdendo seu prestígio. O mais provável é que as pessoas tenham parado de negociar com ele devido a tantas reclamações e ele acabou tendo que se virar do jeito que podia. E assim termina a jornada épica e trágica de nosso herói, cuja epopeia de sua vida supera Gilgamesh em todos os sentidos. E o que restou para nós dessa incrível figura foram apenas as reclamações de seus clientes insatisfeitos, que jamais poderiam imaginar que alguém como Ea Nasir, um simples vendedor de mercadoria duvidosa, acabaria sendo lançada como uma das figuras mais importantes de toda a história de Ur, talvez pelos motivos errados. Muito obrigado caso você tenha chegado até o final desse episódio, que ligeiramente foi um pouco mais curto do que a maioria dos episódios aqui do podcast. Mas eu não julgo que isso seja uma coisa ruim, já que eu quis trazer um tema um pouco mais descontraído para abordar aqui nesse episódio. Eu poderia ter abordado os grandes impérios que habitaram na Mesopotâmia, poderia ter trazido novamente textos épicos sobre a mitologia daquela região, ou até mesmo ter feito um episódio sobre a epopeia de Gilgamesh, que inclusive eu estou planejando fazer sim. Algum dia vai sair por aí, apenas aguardem. Mas eu decidi simplesmente descartar todos esses temas incríveis para trazer essa história que, convenhamos, é muito mais relevante. Pois, vamos combinar, quem poderia dizer que um simples comerciante de cobre ruim ficaria tão conhecido nos dias de hoje? E eu não preciso nem dizer que isso foi devido à grande quantidade de memes sobre Ea-Nasir que tem por aí na internet. Se você é um pouquinho fã da história da Mesopotâmia, com certeza já deu de cara com algum deles. Se eu não me engano, existe até um subreddit que é completamente dedicado a memes do Ea-Nasir. E agora me diz, o Gilgamesh, o Sargão ou o Hammurabi, qualquer um deles tem um subreddit focado especificamente neles e somente neles? Eu não sei, provavelmente não. O que mostra por si só o quão relevante Ea-Nasir é para a história e entendimento da cultura mesopotâmica. Talvez a cidade de Ur não fosse a mesma sem Ea-Nasir. Mas brincadeiras à parte, para que possamos finalmente encerrar o episódio, novamente eu agradeço por ter escutado ele até o final. Caso tenha gostado, cogite seguir ele aqui no Spotify, ou então se inscrever no canal do YouTube, ou em qualquer outra plataforma pela qual você estiver ouvindo. Se você gostou também, dê uma avaliação positiva no episódio, e por que não no podcast no geral, com 5 estrelas. Caso tenha boas condições financeiras, cogite doar alguns lingotes de cobre de boa qualidade pelo Pix do podcast. E por que não sugerir outros temas, não é? Eu estou constantemente atrás de novos assuntos para fazer episódios, então qualquer tema que vocês recomendarem pode ser bem-vindo. E, como eu já disse, pretendo abordar outros temas e histórias da região da Mesopotâmia, incluindo a própria epopeia de Gilgamesh, que vai ser um episódio bem especial, aguardem. Mas você pode me sugerir assuntos que sejam de outros lugares. Qualquer tema que for levantado de algum lugar ou tempo anterior ao nosso é válido. Eu apenas não irei aceitar temas referentes ao futuro. Se você por acaso é um vidente e quer sugerir algo que ainda vai acontecer, sinto muito. Nós só tratamos do passado por aqui. Mas aqui nós encerramos de vez. Se cuide, tome cuidado ao atravessar terras estrangeiras e não compre lingotes de cobre com Ea-Nasir.